Olá galera, meu nome é Gelson Westenfelder e bem-vindo ao canal Filósofo dos Quadrinhos. E aí galera, estamos no primeiro vídeo de 2017. E aí, você já curtiu os vídeos? Já se inscreveu? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quadrinhos em sala de aula. Você já imaginou aprender alguma matéria usando histórias em quadrinhos? Pois é, isso é possível. As histórias em quadrinhos surgiram há mais de um século e é uma grande mídia hoje popularizada. E, infelizmente, ainda é pouco usado em sala de aula. Para se falar a verdade, raramente se vê, o quadrinho como material didático. Há várias pesquisas que mostram, em muitas entrevistas, as pessoas dizendo que as histórias em quadrinhos foi o primeiro objeto literário dessas pessoas. E muitos ainda vêm dizer que as histórias em quadrinhos vêm incentivar ao hábito de leitura dos seus leitores. E aqui vem a pergunta, se todos esses dados hoje estão por aí, por que ainda hoje as histórias em quadrinhos não estão em sala de aula? Por que são raros de ver eles inseridos em sala de aula? Será que os professores não conhecem esse grande ícone da cultura popular que são as histórias em quadrinhos? Ou será ainda que as escolas ainda têm as portas fechadas para esse ícone da cultura pop? Há mais de um século surgiu a primeira Histórias em Quadrinhos, e mais ou menos 80 anos os quadrinhos de super-heróis. E há muito tempo eles deixaram de ser simplesmente um material de entretenimento. E hoje sim ele possa vir ser um grande material didático, pedagógico, para ser inserido em sala de aula. E desde o surgimento das histórias em quadrinhos, eles vêm sofrendo muitas críticas. Aqui no Brasil se escuta muito dizendo que as histórias em quadrinhos vêm estimular a violência. Por quê? Principalmente nas histórias em quadrinhos de super-heróis, a violência está inserida ali dentro. E essas possam vir estimular os seus leitores a se tornarem violentos e assim possivelmente até criminosos. As primeiras críticas de histórias em quadrinhos surgiram aqui no Brasil, para ser mais exato, Porto Alegre, juntamente com um grupo de padres e bispos, juntamente com uma associação de pais. Eles iam dizer que as histórias em quadrinhos estimulavam violência, estimulavam hábitos estrangeiros nas crianças e ainda por cima, estimulava a lerdeza mental. Eu me lembro disso que minha mãe sempre dizia que eu era meio lerdo por estar lendo histórias em quadrinhos. Não podemos esquecer também que pelo meio acadêmico havia muita crítica por esse tipo de literatura. Ainda hoje há uma grande questão se questionando se até que ponto as histórias em quadrinhos é literatura ou não. Não é literatura, é a nona arte, uma arte sequencial. Há uma pesquisa que vem dizer que as histórias em quadrinhos não fazem tanto mal assim como dizem. E eu vou aqui ler um trecho aqui para vocês para ilustrar um pouco mais sobre isso. Os super-heróis estimulam as crianças virtudes como coragem de enfrentar desafios, vencer os medos, proteger os mais fracos, defender ideais e combater o inaceitável. Nesses cenários, eles representam os atributos que os humanos mais admiram em si próprios, mais do que ídolos, são modelos a serem respeitados e imitados. No entanto, não são desprovidos de medo e justamente por isso são fonte de coragem. Lídia Arantaji. Ela é uma psicóloga que foi contratada pela Mattel no Brasil para realizar essa pesquisa, para ver qual é a influência das histórias em quadrinhos, principalmente as histórias em quadrinhos de super-heróis, na vida das crianças. Durante o primeiro congresso de escritores brasileiros, até então, Carlos Lacerda, jornalista e político, vem dizer que quantas histórias em quadrinhos incutia hábitos estrangeiros. Ele via também comunistas ali dentro dessas histórias em quadrinhos, dizendo que tinha tanto uma questão ideológica inserida dentro dessas histórias. Outros vinham dizer que ali também incutia o hábito de vida norte-americano, que de uma forma imperialista vinha influenciar os leitores do mundo todo culturalmente. Bom, aqui no Brasil, principalmente na década de 30 e 40, quando as histórias em quadrinhos começaram a ter um grande boom comercial, também veio esse boom das críticas. O Congresso Nacional decidiu intervir naquele momento,
né, e apresentar alguns estudos para ver até que ponto as histórias em quadrinhos influenciam negativamente na vida dos seus leitores. Na comissão desse estudo, o então escritor e deputado federal Gilberto Freire, né, o mesmo que escreveu Casa Grande e Senzala, ele veio estar presidindo essa comissão para ver até que ponto as histórias em quadrinhos influenciavam ou não negativamente na vida das crianças. Somente em 1949 teria uma calmaria, segundo o estudo do INEP, Instituto Nacional de Educação e Pesquisa. E tais questões foram as conclusões. As histórias em quadrinhos não são nem boas nem más, depende de quem faz o uso delas. As histórias em quadrinhos ajudam na alfabetização. Por meio dos seus enredos, as histórias em quadrinhos ajudam a ajustar a personalidade dos seus leitores à sua época e ao mundo. E as histórias em quadrinhos preenchem a necessidade das histórias fantásticas da vida da criança e do adolescente. Gilberto Freire veio escrever vários artigos para diversos jornais no Brasil sobre o uso das histórias em quadrinhos, principalmente, né, na formação do indivíduo. Isso veio então apaziguar um pouco, né, os ânimos que estavam aqui muito levantados, né, contra as histórias em quadrinhos. Porém, essa pacificação durou pouco tempo. Em 1954, em solo americano, um psicólogo chamado Frederick Wertham veio lançar o livro A Sedução do Inocente, onde ele vem, então, criticar fervormente as histórias em quadrinhos. Segundo Wertham, ele vem dizer que as histórias em quadrinhos vêm estimular as crianças a se tornarem criminosas. Veja só, além de ter muitas lutas contra o crime ali, ele vem notar que, em uma pesquisa dita feita por ele em presídios nos Estados Unidos, vem mostrar que todos os presidiários liam histórias em quadrinhos. Segundo a conclusão dele, é que todos os jovens que liam histórias em quadrinhos iam acabar também no presídio, se tornando criminosos. Caindo sobre terra, essa tese de Wertham, o Japão é um dos países que mais lê e produz histórias em quadrinhos do mundo. Lá há quadrinhos para crianças, adolescentes, adultos e idosos. E ao mesmo tempo que é o maior leitor de quadrinhos do mundo, também é o país que tem o menor índice de criminalidade do mundo, caindo assim, né, a tese de Wertham. Outra questão que Wertham vem falar é que quem lia histórias em quadrinhos poderia ser incentivado a se tornar homossexuais. Você já escutou a brincadeira, né, do Batman e Robin tendo um caso homoafetivo? Pois é Wertham que vem ser o primeiro a falar sobre isso. Ele vem dizer que um homem rico que tem uma biblioteca e coleção de arte, isso é coisa de homossexual. Que sai à noite para bater em outros homens, também é sinal de homossexualismo. E outra, que tem uma criança de perninha de fora, que com roupa colorida, no caso Robin, também é coisa de homossexual. E ainda por cima, usar roupas justas é coisa de homossexual. Wertham vem notar, né, várias questões para a construção desse personagem. Primeiro, tá, o porquê da vestimenta mais justa. As histórias em quadrinhos, praticamente, para mim, foram pioneiras em mostrarem que cada vez a roupa mais justa, melhor a gente possa dar o movimento. A gente vai ver hoje atletas, principalmente as Olimpíadas que ocorreu ano passado, vem mostrar que os atletas cada vez com uniformes mais justos, para uma melhor performance do movimento. As histórias em quadrinhos têm que ser pioneiras a mostrar isso. Por que à noite? É à noite que acontecem os maiores índices de crimes. E porque homens, a maior porcentagem dos crimes, especialmente crimes violentos, né, principalmente nos Estados Unidos, nesse período, né, década de 50, vem mostrar que vem ser o sexo masculino que vem cometer esses crimes. Por que uma criança? Né? Por que o uso do hobby? As histórias em quadrinhos naquele período começaram a ter os super-heróis, a ter seus auxiliares. E o Robin é um dos mais famosos. E ele vinha usar uma roupa colorida e perninha de fora em homenagem ao uniforme circense dos pais deles que foram assassinados. Sim, o Robin, né, a família do Robin era um trapezista do circo, então usava essas roupas, né, coloridas e foram assassinados. Então Robin, para vingar a sua família, né, ou para honrar a sua família, ele veio usar esse uniforme circense. Outra questão que o Wertham também falar é que a Mulher Maravilha nada mais é do que uma grande machorra. É mais ou menos esta palavra traduzindo o que ele vem dizer. Que uma mulher que vem para os Estados Unidos para bater em homens e defender mulheres,
Isso é coisa de se desconfiar. E outra, que vive numa ilha onde só mulheres possam entrar, onde homens são proibidos, tem que se desconfiar disso. Ele vem esquecer todo o enredo, né, da mitologia histórica grega que está inserida ali. A Mulher Maravilha, ela é uma amazona grega, né, que traz toda uma questão do feminismo, né, o empoderamento da mulher, naquele momento histórico, justamente em 1941, quando o surgimento da Mulher Maravilha, ele vem trazer isso para as histórias em quadrinhos. Porém, Werther não nota nada disso e mete pau. E isso vem interromper um grande processo de criação das histórias em quadrinhos, principalmente nos Estados Unidos, que logo depois começa a ter uma censura. E foi criado um selo, né, onde todas as editoras de histórias em quadrinhos precisavam passar por um comitê do governo, e ali era visto se era possível ou não lançar algumas histórias, alguns tipos de desenhos. A maioria dos desenhos eram censurados. Porém, há poucos anos atrás, 2 anos atrás, se eu não me engano, veio mostrar que Werther não tinha nada de científico para comprovar, né, essas teorias que ele vinha trazer no livro Sedução do Inocente. Porém, né, quase 50 anos depois, já não estava mais nada. Né, quase uma pá de cal foi colocada em cima das histórias em quadrinhos. Elas sofreram muito. E ainda hoje, aqui no Brasil, nós temos essas críticas. As histórias em quadrinhos, né, elas vêm incentivar a violência. Eu converso com vários pais que vêm ter essa justificativa com medo com seus filhos lendo as histórias em quadrinhos e também muitas vezes nas escolas. As escolas elas têm um certo medo de usar as histórias em quadrinhos para ser debatido em sala de aula, porque elas vêm estimular a violência, toda uma ideologia, né, de um país ou uma ideologia política, e que elas não vêm trazer nada de didático, nada de conhecimento. Isso vem mostrar um pouco que o quanto tanto essas críticas históricas ainda estão presentes em território nacional. E talvez por ali né, a questão mais complicada de estar usando hoje as histórias em quadrinhos em sala de aula. Talvez esse seja o grande motivo. Mas, felizmente, isso já está mudando. Né? Já começa a ter várias pesquisas mostrando, né, a possibilidade de usar quadrinhos em sala de aulas, e vários professores, principalmente professores jovens, né, que talvez leram histórias em quadrinhos, começaram a perceber a potencialidade que a história em quadrinho tem para o uso de suas disciplinas. Gostaram desse vídeo? Curte lá! A partir de semana que vem nós vamos estar continuando falando sobre quadrinhos em sala de aula. E essa foi sobre a crítica, e depois nós vamos mostrar quais são as possibilidades de usar, né, os quadrinhos em sala de aula. Até lá!